Olha, agora é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer para você. Pessoa com deficiência tem regras diferentes para se aposentar? A resposta é sim, devendo, logicamente, comprovar uma deficiência física, mental, sensorial por pelo menos 180 meses. É a carência que a Lei Complementar 142/2013 exige. E lá descreve que a aposentadoria por idade será de 60 anos ao homem e 55 para a mulher, com pelo menos 15 anos de contribuição. É exatamente sobre esse assunto que eu converso a partir de agora aqui em nossos estúdios com Marcos Figueiredo, novo gerente executivo do INSS, e está no ar. Muito bem, vamos trazer esse assunto, que é um assunto que trouxe muitas dúvidas para várias pessoas. Hoje ele esteve comigo no rádio e as perguntas chegaram muitas dúvidas sobre essa situação. Marcos Figueiredo, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Obrigado. O Marcos, gente, é o novo gerente executivo do INSS aqui do Estado de Alagoas e está conosco aqui para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos falar um pouquinho, Marcos, sobre essa situação, porque as pessoas acham que havia uma legislação ou uma forma antes de 2019 e depois de 2019, naquela reforma da Previdência, aconteceram algumas mudanças, né? E algumas pessoas acham que por ter deficiência já tem direito, independente de se contribui ou não, de conseguir, então, a aposentadoria, como eles chamam, né, popularmente. Boa tarde. É verdade. Boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, se confunde muito a aposentadoria do deficiente com o benefício assistencial ao portador de deficiência. A aposentadoria do deficiente é como a gente sempre frisa e Marcelo sempre frisou, é para os segurados que contribuíram. Ele tem que ter a carência, os 180 meses ou 15 anos de contribuição na condição de deficiente. Não é estar deficiente agora, mas o período contributivo dele tem que ser na condição de deficiente físico. Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo. Vamos ver, Marcos Figueiredo aqui então. A primeira pergunta para você hoje é o seu xará, Marcos Santos, que pergunta o seguinte, Marcos, tenho 20 anos de contribuição e me acidentei esse ano, ficando com deficiência. Tenho 60 anos, posso me aposentar? Neste caso, não. Como ele bem frisou até na própria pergunta e a gente acabou de falar, ele precisa dos 15 anos de contribuição como deficiente. Ele acabou de se acidentar. Ele pode até receber um benefício por incapacidade temporária ou mesmo uma aposentadoria por invalidez, caso a deficiência traga invalidez, mas não aposentadoria como deficiente. Importante, isso acho que é uma dúvida grande, né, Marcos, em relação a essa situação, né? Vamos lá, vamos para a segunda pergunta de hoje. Quem quer participar conosco aqui? A pergunta é da Renata Maria. Ela pergunta o seguinte: Marcos, sou cadeirante e tenho 55 anos. Posso me aposentar como pessoa com deficiência? É bem parecido com o anterior, infelizmente não. A aposentadoria é sempre para os que contribuíram. Ela pode até se enquadrar no benefício assistencial, no benefício de prestação continuada aos portadores de deficiência, que não é uma aposentadoria. Como ela não falou em contribuição, ela também não vai poder se aposentar nas regras para o deficiente físico. Essa é uma dúvida muito comum, Marcos Figueiredo. As pessoas acabam entendendo. Por que ficou esse entendimento? É bastante comum, porque as regras são bastante específicas. Ele vai ter que fazer uma análise com avaliação social e perícia médica, e por ser muito parecido, digamos assim, de quem não tem a visão interna do INSS, acaba sendo um benefício parecido com o do portador de deficiência, o benefício de prestação continuada. Só que um é previdenciário e o outro é assistencial. E acaba confundindo, então, a cabeça das pessoas, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o Marcos Figueiredo hoje é Carlos Oliveira. Ele pergunta o seguinte: Marcos, é verdade que todos os deficientes têm direito a um benefício do INSS? Não. É isso que a gente sempre bate na tecla. Essa confusão faz-se entender que todos os deficientes teriam acesso a algum benefício, e não é. O que tem a contribuição, ele pode vir a se aposentar na condição de deficiente, e aquele que tem alguma deficiência física, junto com o cadastro no CAD único, a avaliação do grupo familiar e a renda per capita, pode ser que ele venha a receber um benefício de prestação continuada, mas não são todos os portadores de deficiência que irão receber. Eu acho que essas perguntas e essas explicações são importantes, né, Marcos, para poder a gente cada vez mais diminuir essas dúvidas, né, ou acabar de vez com as dúvidas para que as pessoas... Mas caso alguém tenha dúvidas sobre essa situação, a quem eles devem recorrer?
a gente sempre pede para ligar para a Central 135. A ligação pode até demorar para você iniciar o seu atendimento, mas com certeza demora menos do que você se deslocar a uma agência, do que fazer um agendamento, se deslocar de casa, pegar um ônibus. É só uns 10 minutinhos até falar com o atendente. E ele vai tirar todas as suas dúvidas e a informação correta. É isso que é o mais importante. Ter muito cuidado, porque é por conta dessas dúvidas, né, Marco, que muitas pessoas acabam, então, acreditando em mitos ou histórias contadas por algumas pessoas que não têm nenhuma informação precisa da situação, ou, às vezes, está pronta para te dar um golpe, né? Para te dar um golpe e termina você fazendo um requerimento que, se tivesse feito uma ligação, você não faria. Isso já impacta na fila, que esse requerimento vai ter que ser analisado. Perde tempo. E se perde tempo analisando um requerimento que, se você tivesse dado uma ligadinha, não teria sequer feito esse requerimento pelo aplicativo. O atendente já teria lhe explicado, sanado a dúvida, e, se for o caso, aguardar ou fazer um requerimento diferente. Muito bem. Marcos Figueiredo, mais uma vez, um prazer tê-lo conosco aqui. É o novo... me ajude agora. Novo gerente executivo do INSS aqui do estado de Alagoas. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Marcos, muito bem.